Aproveitando aí, eu queria falar um pouco, Wesley, da procrastinação. Esse é o grande vilão, assim, é o fantasma que assombra os nossos alunos, né? Estudar muitas horas, estudar por um longo período de tempo, quando eu falo, não estou falando das horas só do dia, mas às vezes a preparação leva 2, 3 anos, a depender do cargo, até mais, né? Como fazer para não procrastinar? Eles se preocupam muito, né? Como Uhum. fazer para não procrastinar? Também está ligado à motivação, né? Bastante, bastante. Eu diria assim que os vilões hoje, como eu disse, acho que o principal é a rede social, que vai fazer com que você, né, fique com a sua atenção direcionada para um outro lugar, canse, e aí a sua vontade de fazer reduz, aumentando a chance de procrastinação. Mas, considerando que nós estamos em condições ótimas de temperatura e pressão, eu acho que um dos maiores amigos, assim, para você fugir da procrastinação, é primeiro você ter uma agenda de estudo, importantíssimo ter uma agenda, e nessa agenda é importante você contemplar os descansos, né? A gente bota na agenda lá, da 1 às 2 eu vou estudar tal coisa, das 2 às 3 tal coisa, mas não tem descanso? Tem que ter descanso, tem que botar na agenda. O descanso é uma atividade que você vai ter durante o dia, se você é um estudante profissional. O concurseiro é um estudante profissional. Vocês já imaginaram um atleta olímpico não ter agenda de descanso? Só treinar, 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 treinar. Em um mês ele vai se lesionar e não vai conseguir. Se você é um estudante, só estuda, só estuda, só estuda, só estuda, não tem um momento de exercício físico, dormir bem, tem um momento de lazer, né, um hobby, tocar um instrumento, fazer uma coisa que você gosta, você é um estudante profissional, tem que ter tudo o resto que os profissionais também têm. Se você for um estudante que só estuda, 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 estuda e não tem descanso, você está sendo um estudante zero profissional. Um profissional de triatlon, um nadador, eles descansam, tem na agenda dele descanso. Então bota na sua agenda, tem uma agenda de estudo, isso vai ajudar você a inibir a procrastinação. Momento de estudo, deixa o celular longe, tenta focar realmente naquilo dali, tá? Que mais? Acho que é interessante você ir observando o seu avanço e as suas recompensas conforme você vai conseguindo galgar novas posições dentro do seu cronograma, você ficar feliz com isso, tá? Eu acho que se você fosse montar uma meta, né? Apesar da grande meta ser passar no concurso, quando você for montar metas de estudo para você evitar a procrastinação, é importante ter essas metas para você ir atingindo e gamificar o processo. Acho que a sua meta ela tem que ser específica, né? Você tem que saber qual meta é, ela tem que ser uma meta atingível, você tem que conseguir atingir, senão você vai desmotivar. Ela tem que ser uma meta mensurável, então você tem que saber quanto que você evoluiu. Ela tem que ser uma meta relevante para você, então você tem que ter significatividade, ter uma proximidade emocional com aquela meta, e ela tem que ser uma meta temporalmente alcançável, né? É um acrônimo chamado EMART, né? Cada item desses é nesse acrônimo para você conseguir alcançar essas metas. Perfeito. Então, assim, acho que a procrastinação, ela é, assim, se você tiver motivação e você tiver alinhado com seus objetivos, acho que vai ser muito difícil você procrastinar. O que pode ocorrer é você cair nessas armadilhas. Rede social, não descansar, hiperprodutividade, se encher de cafeína e dormir mal, e aí você começa a deslanchar dentro do teu processo. Eu acho que uma das causas maiores da procrastinação, assim, que eu tenho visto no dia a dia, lidando com alunos, quando eu comecei, eu não me apresentei, mas eu também sou professora de técnicas de estudos, eu acho que está muito ligado à falta do acreditar que aquilo é possível de verdade. Você até fala do efeito Bannister, né? O aluno, às vezes, ele começa a estudar, ele estuda o mundo dos concursos, não, eu quero esse cargo, eu quero ser um auditor, eu quero fazer tal coisa, ele quer, mas não necessariamente ele acredita que ele tem a capacidade de conseguir. E eu acho que isso faz com que a procrastinação, ela realmente ela venha mais fácil, né? A pessoa, ela procrastine mais. Realmente tem uma ligação Claro. entre... A pessoa que ela não acredita que ela não vai conseguir, ela tá desmotivada. Ela não vislumbra aquilo, né? E aí existem algumas, se me permitirem aqui, uma explicação um pouquinho mais complexa. Dentro da psicologia cognitiva, a gente tem um fenômeno chamado de crenças centrais, que no senso comum
Acho que as pessoas chamam de crenças limitantes, alguma coisa assim. Na psicologia a gente chama de crenças centrais. O que são crenças centrais? Crenças centrais são formas que é uma conclusão sobre você, baseado na sua história de vida e nas interações que você teve na sua vida com pessoas e com eventos. Exemplo aqui. A pessoa sofreu bullying na infância. O pai ou a mãe sumiu, abandonou. Aí na adolescência essa pessoa teve um namoradinho na escola, uma namoradinha da escola e viu o namoradinho ou a namoradinha traindo na frente dela. Aí na faculdade não se encaixou, não conseguia ter um grupo de amigos ou de amigas. Aí terminou a faculdade, foi pro mercado de trabalho, no mercado de trabalho também não conseguiu se encaixar direito na sociedade. Essa pessoa aos poucos começa a criar uma crença central de desamor. Ela acha que não pode ser amada. Isso existe em diversas crenças centrais. Uma das mais frequentes que a gente vê no consultório, nos pacientes, é uma crença de incapacidade. A pessoa acha que ela é incapaz à luz do que ela vivenciou. Então isso influencia muito, porque a crença central é como se você tivesse uma lente no teu olho. Como se fosse um óculos, assim, com uma lente, só que você não percebe que está usando. E essa lente, ela tá suja. Então você enxerga por essa lente só aquilo que ela permite que você enxergue e que corrobore a crença que você tem. Eu já atendi na clínica pacientes que... Eu lembro uma vez que eu tinha uma paciente que estudava em Harvard, uma brasileira. E ela tinha uma crença central de incapacidade. Ela achava que ela não era capaz. Como que pode uma pessoa que estuda em Harvard achar que não é capaz? Olha como o nosso cérebro consegue fazer alterar totalmente a realidade de forma com que a gente acredite que não é capaz, mesmo todas as evidências apontando o contrário. Então, se você vive esse universo e você tá nesse contexto, eu acho que é interessante você tentar olhar as evidências que apontam pro lado inverso do seu comportamento. Ocorre muito com pessoas que têm fobia social. As pessoas que têm fobia social, medo de sair em público e tal, essas pessoas elas não querem ir ao mercado porque as pessoas ficam me olhando. Pensa como esse é um pensamento... Veja como esse é um pensamento... Sabe... As pessoas não ligam pra você. Não Tá liga. nem aí pra você. A pessoa tá com problema, fila, devendo, sabe, inadimplente, filho doente. Colocado no centro do universo. Pois é, também, mas não é, mas, Tipo, mas, é muito louco. mas o sujeito acredita que as pessoas vão ficar olhando pra ela e rindo da cara dela, quando as pessoas estão resolvendo os problemas. Wesley, Então essa distorção é importante.